Seja bem-vindo no Call Stars. Hoje vamos falar sobre o UFC Qatar. É a primeira vez que vai ter um evento do UFC lá no Qatar. Então é um evento histórico e vai ser bem divertido, cara. Eu acho que tem várias lutas bem interessantes. E eu vou falar aqui algumas lutas que eu achei bastante interessante. E algumas histórias que eu posso contar aqui pra você. Eu não vou falar de todas as lutas, por quê? Primeiro, algumas lutas eu não tenho conhecimento algum desses lutadores, porque temos 6 estreantes. E 5 deles não foram pro Contender Series ou TUF, foram de eventos regionais dos Estados Unidos ou da Inglaterra, etc e etc. Então, exemplo, Denzel Freeman é americano, 6'1", 0-0 no UFC. Esse polonês, Marek Buchlo, ele é 6'0", da Polônia, então não sei o que falar dele. Mas existe alguns lutadores que, embora eu não consiga assistir as lutas, eu sei que existe um background interessante. Exemplo, esse Luke Riley, que é da Inglaterra, que é um protegido do Paddy Pimblett, é um cara que treina na academia do Paddy Pimblett. E, assim, vai ser bem interessante, porque eu consigo fazer bastantes a amarrar bastantes histórias com as lutas que vão acontecer no UFC Qatar. Beleza? Então, vamos falar aqui rapidinho sobre exemplo, a segunda luta da noite vai ter o Nurullo Aliev contra o Shakhem Rock. O Nurullo Aliev é um cara do Tajiquistão, ele é 10-0 na carreira profissional, ele chegou no UFC via Contender Series e ele falou pro Dana White: "Cara, em 2 anos eu vou ser campeão, escreve isso". E ele já tá no UFC, fez 2 lutas e é um cara que para o país quando vai lutar. E como ele vai lutar no Qatar, o pessoal não vai precisar assistir a luta, sei lá, de madrugada, porque quando vai para os Estados Unidos, o pessoal assistia ele de madrugada. E todo mundo, assim, parou a cidade, sabe, pra assistir ele lutar. E é uma parada bem interessante. Eu gosto do Aliev, acredito que ele vai vencer de uma forma bem pragmática e vai sair com a vitória nessa luta. A próxima luta que eu vou querer se adiantar pra você é do Behzat Almahan contra o Alexander Topuria. Caso você não saiba, o Alexander Topuria, esse nome é bem parecido com um cara aí chamado Ilia, né, Ilia Topuria. Ele é o irmão mais velho do Ilia Topuria. Ele é um cara que abdicou de toda a carreira, de toda a vida profissional, de tudo pra treinar o irmão, o Ilia Topuria. E, assim, os frutos deram certo, porque o Ilia se tornou o número 1 peso do UFC, duplo campeão, o primeiro duplo campeão invicto, etc, etc. O Alexander Topuria, o Ilia já fala: "Cara, ele pra mim, ele é muito melhor do que eu, em várias coisas", mas ele abdicou de várias coisas pra eu poder me despontar. E eu acho essa história interessante, sabe, quando você sacrifica a própria existência pra servir a sua família, aos seus, a um propósito, e é um cara bem interessante. Ele vai lutar contra o Bekzat Almahan, e o Bekzat Almahan é um cara que eu gosto bastante, cara, é um cara que chegou no UFC, a primeira luta dele foi Umar Nurmagomedov. O Umar estava invicto, ele quase nocauteou o Umar no primeiro round, assim, bizarro. Ele é 1-1 no UFC, ele perdeu pro Umar na decisão, e assim, o Umar sofreu, hein, pra vencer dele. E depois ele bateu no Brett Katona, nocauteou o Brett Katona, o único cara que venceu 2 vezes o TUF na história do UFC. Então vai ser uma luta interessante aqui no 135, categoria dos pesos galos, é a categoria que eu mais gosto do UFC, porque da mesma forma que os caras podem ser explosivos, eles também podem ser rápidos, ou eles são muito rápidos. Mas aí tem um Merab de Dvalishvili que você acabou com essa categoria, né. Mas mesmo assim eu gosto muito dessa categoria, das lutas dela. A próxima luta é o Abdul Rahman contra o Rafael Cerqueira. Rafael Cerqueira que chegou no UFC invicto, emplacou 3 derrotas seguidas. Eu acredito que ele vai pegar a 4ª, infelizmente, porque esse Abdul Rahman é um cara muito duro, e assim, é um cara turco, é um cara que tá lá no país árabe, e o pessoal pegou uma luta na medida pra ele vencer, sabe, infelizmente. Vou estar torcendo para o Rafael, não vou mentir, mas caraca, esse cara é bem difícil. Eu vi ele lutando da Dana White Contender Series, é um cara duro, seja o que Deus quiser. Próxima luta que eu quero salientar é a Assuman Malbaev, que é outro cara do Cazaquistão, contra Alex Perez. Alex Perez é um cara veterano, teve lutas com grandes nomes do esporte, como Neiveson Figueiredo, Mohamed Mokaev, Pantoja, José Formiga, José Benavidez, bastante gente de peso. Ele também de derrota pro Tatsuro Taira, foi um nocaute técnico. O Tatsuro Taira conseguiu montar, mochilar ele e meio que desequilibrar ele, ele estourou o joelho. Eu acho que as lesões machucam muito o Alex Perez e acredito que o Assuman Malbaev conseguir sair com a vitória nessa luta. A próxima luta é o Saijig Isagharamaev. Esse Saijig é um russo, 22-2. As únicas 2 derrotas da carreira dele foi para brasileiros, foi para Elias Silveiro
e pro Carson Harris. O Carson Harris é de Moçambique, mas ele treina no Brasil, ele representa o Brasil também, então vou considerar ele como brasileiro, assim como o Ian Gary também é considerado brasileiro por alguns. E ele vai lutar com o Nicolas Dobby. O Nicolas Dobby é um cara que eu gosto bastante, é um cara que quando lutou aqui em São Paulo, ele lutou contra o Marretinha era invicto, e o Dobby foi lá e nocauteou o Marretinha. E aí eu lembro que a gente foi no hotel depois do evento, e o Marretinha tava numa mesa, o Dobby tava na mesa do lado, assim, comendo pizza, cada um comendo pizza. E é bem engraçado ver isso. E ao final ali, o Dobby ganhou um bônus de $50.000. E eu lembro que eu falei, pô, pelo show que você fez, eu vou te pagar uma bebida. O que você quer? Você quer uma caipirinha? Você quer o quê? Daí ele falou, quero uma caipirinha ou uma coca. E eu falei, beleza, eu peguei uma coca, gelo limão. Ele falou, não, não, isso aí é frescura, eu só quero a coca só. E bebeu a coca. E o Laert Biano olhou pra minha cara e falou, cara, o cara acabou de ganhar R$250.000, mano. Você tá gastando dinheiro com ele. E, assim, era uma coquinha bem salgada naquele hotel. Mas é uma história divertida. Eu falo pro Laert, cara, ele nunca vai esquecer o dia que o cara comprou uma coca pra ele no Brasil. Vou estar torcendo pro Dobb, mas eu acho que o russo vai sair com a vitória. Luke Riley, que é o protegido do Paddy Pimblett, vai estrear contra o Bogdan Grant. E esse Luke Riley, ele parece bem o estereótipo do Paddy Pimblett, um cara midiático, um cara que ele é criativo. Ele vem do Cage Warriors também, invicto 11-0. Enfim, vou estar de olho nessa luta. Não sei quem vai ser. Próxima luta aqui hoje, Horiguchi contra Dagir Ulambekov. O que hoje é Horiguchi, assim, ele é um ex-UFC. Ele só tem uma derrota no UFC, que foi pro Demetrius Johnson, que assim, não é demérito nenhum. E o Tagir Ulambekov também só tem uma derrota, que é pro Tim Elliott. No UFC, no caso. O Tagir é um cara muito grande pra categoria. Assim, muito grande pra categoria. E o Kyoji é um cara, tem um karateka, ele também sabe usar bastante o jogo de grappling, o jogo de wrestling. Eu acredito que ele vai sair com a vitória nessa luta. Eu vou estar torcendo pro Kyoji aqui, nessa luta, não vou mentir não. Mas, assim, se for pra decisão, o Tagir leva, tá? Essa luta aqui é bem interessante também, que é o Valdo Cortez Acosta contra o Shamil Gaziev. O Shamil Gaziev ia lutar contra o Sergei Spivak, mas o Sergei teve que sair da luta. E aí, Valdo Cortez Acosta, que vem de uma recente vitória sobre o melhor amigo do Tom Aspinall, que aliás o Valdo Cortez Acosta levou uma dedada do olho do amigo do Tom Aspinall uma semana depois que o Tom Aspinall levou uma dedada no olho e saiu da luta. O Valdo levou a dedada no olho do amigo do Tom Aspinall. A luta foi interrompida, ele voltou e nocauteou esse amigo do Tom Aspinall. Então, assim, se o Valdo, que voltou antes do Tom Aspinall, vencer o Shamil, que é 14-1, a única derrota dele é pro Jairzinho Rozenstruik, que é o atual campeão do Dirty Boxing, nos pesos pesados, por favor, dê o title shot pro Valdo Cortez Acosta, porque ele merece, por favor. Eu acabei de ganhar minha corrida, eu fiz hoje 12 quilômetros e, assim, eu tenho que suplementar, porque, né, eu tenho um porte físico muito magro e eu não posso deixar de suplementar, além de me alimentar bem, exercitar. Eu tenho que ter uma boa suplementação, porque eu tenho que ficar produzindo e assim não tenho tempo de ficar fazendo refeição toda hora. Então eu fiz, junto com um acompanhamento nutricionista, as minhas refeições com a suplementação. E a Growth me ajuda bastante com isso. Aqui é o meu whey preferido, que é Cookies and Cream, mas também tem bastantes outros sabores que você pode escolher à vontade. Eu peguei bastante Cookies and Cream, porque é meu preferido. E isso aqui é muito bom porque é um sachê. E é uma refeição inteira. Então eu posso colocar tranquilo. E eu posso, sei lá, quando for treinar, sair, posso levar a minha suplementação comigo. O porquê é bom disso aqui, do sachê, é porque você pode escolher vários sabores e escolher o seu preferido, sabe? Sem precisar comprar um whey de 1 quilo e ficar com medo de não ser bom, etc. Então é legal pegar um sachê e você ir escolhendo qual que é o seu preferido e sabendo qual que é os sabores. Aqui eu vou chacoalhar e rapidamente já vou suplementar. É uma delícia. Se você quiser comprar a sua suplementação de creatina, que aliás ajudou o Islam Makhachev a ganhar peso, multivitamínicos, cafeína, eu uso bastante para fazer os exercícios, BCAA, você pode ir na Growth e usar o cupom MMA, que vai nos ajudar bastante por aqui, tá bom? Growth e Knockout Stars, tamo junto nessa. Vamos voltar pro vídeo. Jack Hermansson contra Mikitbek Orobai. Essa luta aqui é bem interessante porque é na categoria dos meio médios. E o Mikitbek
Tibek Orobai, lá do Quirguistão, é um cara, assim, que eu olho pra ele, cara, ele parece um cara, um Neandertal, sabe, um cara pré-histórico. Eu lembro que eu assisti a luta dele no UFC Rio, UFC 301, quero dizer, e ele venceu o Elvis Brener e, cara, a gente tá na semana da luta, ele estava no hotel e ele é bem, tipo, bem caladinho, fala dele, e ele é um cara assim, é estranho, sabe, você olha isso pra ele, você fala assim: "Caraca, mano, esse cara parece que nem é daqui", parece que nem é assim, não é do Brasil, tipo, parece que nem é desse mundo, sabe. É um cara, fala pouco, luta muito bem, tem muito coração, a única derrota dele foi para o Matheus Rebek, e assim, ele deu tudo de si naquela luta, por isso que eu gosto bastante dele. E o Jack Hermansson, cara, eu acredito que ele acredita que não se deu bem no na categoria dos pesos médios, ainda mais que quando ele era peso médio, ele lutou contra o Khamzat Chimaev na época que lutou com o Jack Hermansson no wrestling, né, que foi no greco-romana. O Hamlet estava bem maior que o Jack Hermansson. Eu acho que o Hermansson pensou: "Cara, esses caras do peso médio é muito grande pra mim". Ainda mais que ele vê aquele nocaute lá, que ele vem de nocaute pro Robocop, que assim, parece que o Robocop desligou ele e colocou ele direto no caixão, sabe. Enfim, o Jack Hermansson contra Midcard Orobai, eu vou estar torcendo pro Orobai, eu gosto bastante dele. O Volkan Ozdemir contra o Alan Menifield, eu acredito que o Volkan Ozdemir vai vencer. O Alan Menifield, eu gosto bastante dele, principalmente em 2022, quando ele nocauteou, deixa eu ver qual que é o nome do cara. Askar Murzakarov, que é um cara que ele falseou, né, ele inventou o próprio cartel, ele inventou o próprio nome, cara, ele fez uma maracutaia pra entrar no UFC. E quando ele foi estrear na semana da luta, descobriram tudo, e o Alonso Menifield nocauteou ele no primeiro round. E aí, logo em seguida, ele já foi demitido do UFC, e aí também foi pego no doping. Cara, que patetada esse cara fez. Enfim, daí ali eu falei: "Alonso, eu sou seu fã pro resto da minha vida". Mas eu sou fã, mas eu também tenho que entender que ele faz umas atitudes meio bizarras, ele também tinha 2 vitórias seguidas contra invictos. O Omar Sy era invicto, ele venceu por decisão unânime, e o Julius Walker era invicto, e ele venceu por decisão dividida. Eu acredito que o Volkan Ozdemir vai acabar nocauteando ele. Agora Belal Muhammad contra Ian Machado Garry, eu vou estar torcendo pro Ian Machado Garry, não vou mentir. Além de ser um shootboxer irlandês e brasileiro, a única derrota dele é pro Shavkat Rakhmonov, que é o bicho-papão da categoria. O Rakhmonov nunca tinha ido pra decisão, ele foi lá e foi pra decisão contra o Rakhmonov, pegando a luta de última hora. É o cara que venceu do Carlos Prates, pegando a luta de última hora também. É o único cara que venceu o Carlos Prates no UFC. É um cara muito bom, muito inteligente, ele tem um bom QI de luta, ele melhorou o seu grappling, ele veio pro Brasil pra melhorar o seu grappling, tá treinando com o Demian Maia, Charles Oliveira, Diego Lima, a galera aqui da Shootbox. E o Belal Muhammad, cara, eu acho que ele é um cara muito duro, é um cara muito difícil. Não vai ser fácil, sabe, eu vou estar torcendo pro Ian Gary, mas, assim, se eu colocasse uma arma na minha cabeça e falasse quem que vai vencer, eu ia falar Belal Muhammad. Mas eu vou estar torcendo pro Ian Gary e, assim, eu sou passional. E eu posso ser passional, não tô apostando nada, então beleza. Agora, Arman Tsarukyan contra o Dan Hooker, essa luta aqui é bem interessante, porque, assim, vale a a primeira posição do ranking, dos pesos leves, da categoria mais difícil da história da UFC. E o Dan Hooker, assim, é muito desacreditado, mas ele é um, sei lá, ele é um cara que não tem um senso de urgência, ele é um meio que um psicopata, sabe, ele não liga muito pra sua saúde. Eu lembro quando ele lutou com o Puelles, e o Puelles pega muito com chave de perna, e ele falou: "Cara, esse cara que me pegar com chave de perna, pode pegar e pode quebrar, eu vou continuar lutando". E ele lutou, sei lá, contra o Ganrot, e ele tem até aquele cômico: "Ah, ha, eu amo essa merda", sabe, tipo, ele é bem doidão, cara, ele tem um parafuso a menos, isso é garantido, ele é garantido. O Israel Adesanya chama ele de psicopata. E o Arman Tsarukyan é outro cara também que é fora da curva, porque ele já é bilionário de nascença, ele não precisava lutar. Ele luta porque ele gosta, sabe, ele luta porque ele quer provar que ele consegue ser o melhor do mundo naquilo que faz. A primeira luta dele no UFC foi contra um tal de Islam Makhachev, e ele acabou perdendo na decisão. Depois ele perdeu pro Matheus Gamrot também, mais pra frente, por decisão também. E é um cara muito duro, cara, é um cara que treina muito, é um cara que dá pra ver que é um cara focado, é um lutador, é um atleta muito determinado, é um atleta que tem um bom porte físico. É uma pedreira, cara. Eu lembro quando ele lutou contra o Charles no UFC 300, cara, o Charles pegou ele em um monte de posição e ele conseguiu sair, claro que não das melhores condições, mas ele conseguiu sair, conseguiu sobreviver, conseguiu, passar.
e vencer a luta contra o Charles na decisão unânime dos juízes. Não, foi decisão dividida. Eu tô acreditando que o Arman vai vencer essa luta, sei lá, por nocaute ou finalização, mas se o Dan Hooker vencer essa categoria, meu Deus do céu, vai ficar de cabeça pra baixo. Aí sim que o Renato Moicano vai ficar maluco, vai falar: "Caraca, colocaram a tartaruga em cima da árvore e que ela é número 1 hoje do mundo". Vai ser engraçado tudo isso. Enfim, esse vai ser o card do UFC Qatar, o primeiro evento do Qatar, do UFC no Qatar, na história do UFC. Vai ser bem interessante, vai ter lutas interessantes, além de ter Islam Makhachev no Qatar, Ilia Topuria, Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan, cara, vai ser bem interessante, vai ser bem engraçado tudo isso. Então, não perca, o evento vai começar ao meio-dia, tá? Vai começar ao meio-dia e o card principal vai começar às 3 horas, vão ter lutas interessantes. E caso você queira manter um corpo melhor para suas atividades, por favor, faça que nem o Islam Makhachev, compre a sua creatina e use o código MMA para poder ajudar aqui o canal. Estamos sendo patrocinados pela Growth e isso é bem interessante. Eu vou parar de gravar e já vou correr, porque é o exercício que eu faço. Então, não fica de fora, pega também a senha e faz isso daí para melhorar o seu físico, beleza? Até mais.